Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, bom dia ou boa tarde se você está assistindo esse vídeo depois. Sejam bem-vindos a esse momento de troca de experiências. Eu sou o professor Hudson Emanuel, da Sala de Recursos Multifuncionais da Rede Pública de Educação de Parnamirim e professor da Educação Especial da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos mais uma vez e no encontro de hoje, a gente vai explanar um pouco uma proposta de adaptação curricular pensada por mim, que tem como base um ciclo em que os professores de sala regular, os professores de componentes curriculares, das disciplinas, possam estar realizando de maneira não isolada, mas que se torne uma rotina, para que facilite o seu trabalho na perspectiva de educação inclusiva, ok? Para aqueles alunos, para aqueles espectadores que não enxergam ou que possuem baixa visão, eu sou um professor de óculos, pele branca, a barba por fazer, cabelo curto. Atrás de mim tem uma parede branca com uma janela com uma luz clara do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e acima de mim, aqui atrás, acima, tem alguns quadros, um amarelo e um branco, um mais claro. Então vamos iniciar a nossa explanação, lembrando que os questionamentos serão respondidos ao vivo. Vocês podem colocar aqui as suas perguntas, seus questionamentos no chat, que vai ser aberto, e aí eles serão respondidos por lá mesmo, já que eu estarei com a atenção aqui na apresentação. A minha imagem, com a minha tela aqui, vai diminuir, vai ficar no canto superior direito, e na tela estarão as informações em slides para que a gente possa fazer nossa explanação, ok? Então vamos lá. Bem, gente, explanando uma proposta de adaptação curricular. Antes de qualquer coisa, a gente precisa falar que tudo que a gente vai tratar aqui, além de ser uma teoria, exemplos fictícios, não são exemplos reais, é uma reflexão a partir de documentos legais, a partir da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. Ok? Então vamos lá. A gente fala bastante sobre a sala de recursos multifuncionais. Nós não vamos aprofundar aqui os detalhes, os meandros da sala de recursos multifuncionais, mas a gente precisa contextualizar esse espaço e esse termo, né, para os pais que estejam assistindo, alunos ou professores. Então, o que é a sala de recursos multifuncionais? A sala de recursos multifuncionais é um espaço na escola onde é trabalhado a educação especial na perspectiva de inclusão através do trabalho colaborativo. Ou seja, o trabalho do professor que trabalha lá, na sala de recursos, mais os professores de sala de aula, os professores de ensino regular. Esse trabalho da sala de recursos pode ocorrer de duas maneiras. Digamos que essa linha que vocês estão vendo aí seja a média dos alunos, né, os alunos regulares. A média da população em geral seja essa linha aí tracejada. Acima do regular estão os alunos com superdotação ou altas habilidades. Então, a sala de recursos trabalha com esse público através de um trabalho de suplementação da educação regular. E para aqueles que estão abaixo dessa linha regular, os alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, a sala de recursos trabalha com o trabalho de complementação da educação regular. O nosso objetivo, nosso foco é sempre o quê? Trabalhar com ritmos diferenciados. O que difere os alunos público-alvo da educação especial dos demais alunos de uma turma, seja de primeiro ano, de nono ou do ensino médio, ou até mesmo da graduação, da faculdade? A diferença principal, gente, é o ritmo. Cada um aprende no ritmo, pois possuem dificuldades e habilidades, competências diferenciadas. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, nesse sentido, com essa perspectiva, a sala de recursos atua com recursos multifuncionais, como o próprio nome já diz. Por exemplo,
Um jogo de montar, bloquinhos, por exemplo, como o próprio Lego, você pode trabalhar para alunos com síndrome de Down, dependendo do aluno, do grau, do nível, da idade, da série, você pode trabalhar com aqueles bloquinhos de montar as cores. Já com um aluno que tem TDAH, você pode trabalhar a atenção, a concentração, né? Então é o mesmo recurso, mas com funções diferentes. O que vai determinar isso é a especificidade de cada aluno. Eu posso trabalhar com o mesmo jogo, eu posso ter várias possibilidades para o mesmo jogo, dependendo de o que eu quero fazer, como eu posso adaptar para a realidade daquele aluno. Ou então para o momento daquele aluno, que aquele aluno passa. Dito isso, a gente lembra ainda que a sala de recursos multifuncionais tem o seu trabalho no contraturno. Alunos que estudam à tarde vêm pela manhã, alunos que estudam pela manhã vêm à tarde. Em torno de 50 minutos cada horário, o aluno, dependendo de sua realidade, ele vem de 1 a 2 vezes por semana. A sala de recursos é regida por uma legislação bastante discutida, debatida ao longo dos anos, ao longo de toda a história da inclusão. É a culminância prática no chão da escola do trabalho de inclusão que a sociedade demanda, a comunidade escolar demandava. Ainda tem muito a se fazer. Por exemplo, hoje em dia, nem na rede estadual, nem na rede municipal, eu acredito que quase nenhuma rede, do meu conhecimento, não tem nenhuma rede que possua uma sala de recursos multifuncionais para cada escola. Não se tem isso hoje em dia. Então, as esferas da administração pública, seja município, estado, federação, eles trabalham com a sala de recursos multifuncionais por polos. Então, às vezes, uma escola que possui aquela sala de recursos atende alunos daquela escola e de escolas circunvizinhas ou próximas. É um polo organizacional para que facilite e agilize os atendimentos. Nessa perspectiva, o trabalho do professor na sala de recursos multifuncionais é o AEE. Chamamos de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, esse trabalho não é feito isoladamente. A gente trabalha com o que chamamos de trabalho colaborativo. É uma engrenagem. Professores, coloquem isso em mente. Estamos trabalhando em parceria. Professores de sala regular, com professores da sala de recursos multifuncionais, com a família, todos juntos, uma engrenagem em prol do aluno, da qualidade do ensino daquele aluno. Se ele tem uma defasagem, um ritmo mais lento em relação aos alunos regulares, nós vamos trabalhar para que ele chegue o mais próximo possível daquilo. Às vezes conseguimos, às vezes superamos e às vezes não, mas a gente tem que estar sempre pensando nessa perspectiva. E aí, diante dessa problemática, desse desafio diário, é uma rotina para a gente adaptar tarefas, pensar na inclusão nessa perspectiva, eu pensei numa estratégia que eu intitulei de Ciclo de Adaptação de Tarefas, ou CAT. O que quer dizer esse CAT? É a maneira como o professor da sala regular, principalmente, vai organizar esse planejamento inclusivo colaborativo. A gente vai detalhar aqui cada segmento do ciclo de adaptação de tarefas, o CAT, e dar um exemplo mais adiante. E para os professores de sala de recursos multifuncionais ou professores de educação especial, é uma maneira de você também pensar de maneira macro e preparar o seu PEI, o seu plano de ensino individualizado. Ok? Então vamos lá. O ciclo de adaptação de tarefas, o CAT, possui uma premissa. Está aqui em vermelho. É o domínio. Então, subtende-se que os professores dos componentes curriculares possuem domínio daquele conteúdo que ele está trabalhando para a turma. Claro, essa é uma premissa. E aí vamos no nosso primeiro segmento aqui, o conhecer, que está em roxo. Conhecer é nada mais é do que você entender o contexto e a realidade do aluno.
né? É você trabalhar sobre o que a gente chama na alfabetização a perspectiva de letramento. Depois do conhecer, temos o selecionar. O selecionar está aqui em azul. Selecionar significa elencar os conteúdos, estipular o período que você vai trabalhar. É você, para aquele aluno que você tem ali com algum tipo de dificuldade, o aluno público-alvo da educação especial, seja ele com laudo ou não, mesmo que a escola ainda esteja investigando ou que a família ainda está ali com suspeitas de que o aluno pode ter algum tipo de dificuldade ou algum tipo de facilidade, você vai elencar os conteúdos que você tem ali para toda a turma, para aquele aluno, para a realidade daquele aluno. Se você tem 10 conteúdos e você percebe que os 10 dá para se trabalhar com o aluno, então você mantém. Se você percebe que apenas 5, 4, 6, então você faz a seleção dos conteúdos próprios para a realidade dele. E aí você vai estipular também o período, seja para um bimestre, se você está planejando para o ano, se é um plano anual do professor, daquele componente curricular, ou seja para um trimestre, um semestre, ou para um evento específico, uma gincana, né, por exemplo. Então vamos para o terceiro tópico, que é o dimensionar. O dimensionar é a adaptação em si. É a hora que o professor vai adaptar. O professor da sala de recursos multifuncionais pode auxiliar, mas ele, digamos assim, ele é a rodinha daquelas bicicletas. Sabe quando a gente é pequeno e a gente começa a andar de bicicleta com rodinhas? O professor da sala de recursos multifuncionais funciona como rodinha no começo. Depois que o professor da sala regular, professor de componente curricular, que está ali como aluno no dia a dia, começa a ter a prática de andar na bicicleta, de adaptar as tarefas e de conhecer mais a realidade daquele aluno, depois que ele vai, o professor da sala de recursos apenas acompanha e está sempre ali, presente, disposto a ajudar caso precise, né? E aí, cada vez que chega um aluno novato, mais uma vez vai lá a rodinha, professor da sala de recursos, e ajuda, fazendo essa analogia bem simples para que possa ser de fácil entendimento. No quarto tópico temos aqui em verde avaliar. Avaliar é o tópico onde o professor avalia o aluno a partir daquilo que ele adaptou depois de ter passado todos os tópicos, conhecer, selecionar, dimensionar, e aí é onde o professor vai avaliar o aluno e também avaliar o seu trabalho. Ele vai avaliar se os tópicos anteriores foram bem concretizados ou se precisa fazer alguma alteração. Se precisar fazer alguma alteração, ele reinicia o ciclo. Ele conhece mais facetas que ele ainda não descobriu, ele seleciona, ele resseleciona, ele pode voltar, ele pode ver que o ritmo está muito lento para o aluno, dá para dar uma acelerada, ou ele pode ver que está muito acelerado, dá para dar uma freada, e depois dimensiona e avalia de novo. É um ciclo, certo? Então, aqui é um resumo do ciclo de adaptação de tarefas. Temos aqui um resumo bem sucinto, mas vamos esmiuçar no próximo slide. A premissa: o professor domina o conteúdo. Primeiro passo, conhecer o contexto, a realidade do aluno. Segundo, selecionar os conteúdos, elencando de acordo com a especificidade do discente. E o terceiro passo, dimensionar as atividades, adaptando, acrescentando, destacando temas, conceitos, etc. Diálogos e parcerias com a família e também com a equipe. Quarto passo, avaliar. O aluno e o trabalho docente. É o momento de avaliar o aluno e também o trabalho docente com base em tudo que foi levantado de premissas, realidades, contextos, ritmos, limites e possibilidades. Então vamos lá. Digamos que temos aqui a premissa domínio do conteúdo, nesse exemplo aqui, conteúdos de geografia. Vamos utilizar um exemplo do componente curricular geografia para o 6º ano do ensino fundamental. Para esse ano, a BNCC traz como conteúdos para todo o ano letivo o espaço geográfico, paisagem, território, lugar e cidadania, meio ambiente,
natureza e trabalho, o mundo e a tecnologia contemporânea e, por fim, região, redes e globalização. O professor está lá no começo do ano, ele não conhece os alunos ainda, digamos que é um professor novato, ou que os alunos não vieram do quinto ano, são alunos novatos, e ele tem esses conteúdos para trabalhar de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ele tem esses conteúdos para trabalhar com toda a turma. E aí ele pode começar aqui conhecendo o aluno. Percebam as cores, tá, pessoal? De vermelho a premissa, agora vamos para o roxo, conhecendo o aluno. No conhecendo o aluno, ele vai trabalhar através do trabalho colaborativo, ou seja, a engrenagem funcionando ali, professor da sala de recursos, professor da educação especial, conversas informais também, em corredores, na hora do lanche, com a família, com o aluno, ele vai conhecendo, até com o porteiro, né? A escola é isso, é todo esse organismo e é viva, né? Todos compõem, são todos atores importantes. Ele vai fazendo uma aproximação e ele pode utilizar ferramentas, como por exemplo, que eu trago aqui, uma tabela, uma planilha. Ele pode preparar isso de maneira mais elaborada no computador, no dia do planejamento, ou ele pode fazer isso no caderno, ali de maneira de rascunho inicialmente, pode fazer, né, uma caneta, uma régua. Basicamente, essa tabela é uma tabela com características dos alunos. Características simples, não vai demandar bastante tempo do professor. Temos aqui a relação dos alunos, número 1, 2, 3, 4, nome, laudo e características. Laudo, se o aluno possui um laudo, né, emitido pelos profissionais da saúde, às vezes uma junta médica, um médico só, às vezes não é suficiente para emitir um laudo. E as características daquele aluno que ele observou. Não é que está no laudo, é que o professor observou até aquele momento. Então vamos lá. Número 1, aluno X da Silva. Possui laudo, S de sim, características. Esse aluno possui dislexia, ele tem dificuldade de concentrar-se, em concentrar-se, mas possui bom comportamento. A família participa, não lê e nem escreve. Número 2, aluna Z da Silva. Não possui laudo e não tem nada a registrar ali nas características, porque não é o caso de se trabalhar colaborativamente. É uma aluna, digamos assim, regular. Número 3, aluna ABC da Silva. Possui laudo, sim. Tem baixa visão, a aluna enxerga apenas vultos, não aceita a sua condição e é criada pela tia. São informações que o professor julgou necessárias registrar nessa tabela, nessa planilha. Número 4, aluno Y filho. Ele possui laudo, sim, possui superdotação, o aluno tem facilidade em matemática, é introspectivo, mas gosta de realizar trabalhos em grupo e é filho único. Então aqui vocês percebem um quadro, um panorama bem rápido, bem sucinto. O professor conseguiu resumir ali as características dos alunos que ele sabe que vai ter que adaptar as tarefas e trabalhar de maneira colaborativa com o professor da sala de recursos multifuncionais. Repetindo, mesmo que na escola daquele professor não tenha sala de recursos multifuncionais, o professor precisa pensar de maneira inclusiva. Se a sala de recursos está em outra escola, mas a minha escola pertence àquele polo, eu vou trabalhar nessa perspectiva. Por quê? Eu estou querendo o bem desse processo de mediação, de aprendizagem do aluno. A gente tem que pensar no aluno, ok? A gente sabe que não é perfeito, gente. Por isso que aqui é uma reflexão de uma proposta pedagógica de adaptação, ok? Então, continuando. Vamos ao terceiro passo, está aqui em azul, selecionando o conteúdo. Para alunos com características semelhantes às do aluno X da Silva, número 1, será ou pode ser trabalhado todos os conteúdos, atentando para os tamanhos dos textos, priorizar também imagens ilustrativas que cativem a atenção. Poucos textos, atividades que busquem estimular e facilitar o trabalho elementar de alfabetização, atentar para o direito à presença de ledor, manter contato constante com o professor de português, traçar estratégias conjuntas. Aqui já foi o professor colocando alguns comentários e registrando ali
para que facilite o trabalho dele. Claro, o professor não é um especialista, daí a importância do trabalho colaborativo. O professor da sala de recursos multifuncionais vai ser a rodinha, lembra disso? Ele vai ajudar. E aí o professor vai ali organizando o seu trabalho e, posteriormente, sua adaptação. Segundo tópico, para alunos com características semelhantes às da aluna ABC da Silva, que era o número 3 de baixa visão, lembra, pessoal? Será ou pode ser trabalhado os seguintes conteúdos: meio ambiente, natureza e trabalho, região, redes e globalização. Percebam só, de todos aqueles conteúdos em vermelho, o professor elencou apenas esses aí: meio ambiente 1, natureza e trabalho 2, região, redes e globalização 3. Às vezes eu percebo em minha experiência na educação especial os professores com receio, com medo de fazer essa seleção de conteúdos. E, gente, o que eu posso dizer é que não se apeguem a conteúdos. O que vocês precisarem fazer para incluir aquilo, a gente vai trabalhar junto para fazer. Se precisar, não gosto de usar essa palavra, mas se precisar cortar algum conteúdo, a gente vai cortar para que se dê mais ênfase a determinados conteúdos em que sabemos, de acordo com as características do aluno, que ele vai acompanhar no ritmo dele. Ok? Então foi isso aqui que o professor fez para esse exemplo da aluna com baixa visão. Continuando, valorizar demais sentidos trabalhando sons e texturas. Priorizar tarefas em alto relevo, da confecção à realização. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Um jogo, você pode trabalhar não só jogar, não só realizar a partida daquele jogo, você pode trabalhar também a confecção do jogo. O aluno entendendo o porquê daquele jogo, como é feito, as regras, né? Inclusive elaborando também as regras. Continuando, atividades que busquem estimular a reflexão de sua autonomia no meio globalizado, atentar para o direito à presença de ledor e buscar realizar tarefas em duplas, é o que Piaget chama de duplas produtivas. Terceiro tópico, para alunos com características semelhantes às do aluno Y filho, número 4, que é aquele com altas habilidades, será ou pode ser trabalhado todos os conteúdos, atentando para, sempre que possível, a realização de gráficos e tabelas, já que a inteligência dele é a inteligência lógico-matemática, o que Howard Gardner fala das inteligências múltiplas, né? Então, priorizar jogos lógicos e desafios, atividades que busquem estimular a superação. Não há obrigação dessas atividades serem de caráter competitivo. Elas podem ser gradativas através de níveis ou fases e também verificar se os trabalhos em grupo possuem justa divisão de tarefas, para que um aluno com altas habilidades não, no fim de fazendo, acabe fazendo o trabalho sozinho. Isso aí muitos professores já têm experiência, já passam por isso e já conseguem identificar e sanar quando descobrem esse tipo de situação. Manter contato constante com a professora de matemática, né, já que a gente está falando do professor de geografia, para traçar estratégias conjuntas. Okay? Próximo passo, dimensionando e adaptando. É o terceiro tópico, aquele de amarelo queimado. O professor idealizou aqui um trabalho de geografia do terceiro bimestre. O tema, região, redes e globalização. E era um trabalho em grupo. O grupo que foi reunido com 3 componentes foi justamente os alunos 1, 3 e 4, aqueles que possuem laudo naquela turma. E aí a gente vai agora detalhar de que maneira foi feito esse trabalho de acordo com a realidade de cada aluno. O aluno 1, provocado pelo professor, desenhou o mapa, introduziu o título, nomes dos componentes e demais dados de fontes e legendas. O aluno também pode apresentar o que compreendeu sobre o que ouviu e ou conseguiu ler durante a realização. A aluna 3, estimulada pelo professor, pesquisou durante a aula de informática, talvez, sons característicos de cada região. Depois, por iniciativa dela, estendeu a pesquisa para os sons da globalização. Apresentou à turma todos os sons que julgou representar as diferentes regiões estudadas e a globalização também. Aí vem aquele questionamento, aquela reflexão. A globalização tem som? E se tivesse, qual seria? Ela tem gosto? Tem cheiro? Por que essa reflexão?
Lembrem que a gente colocou, o professor colocou lá nas estratégias, na parte de azul, no selecionar, no tópico anterior, ele colocou justamente isso, trabalhar os sentidos, né? Estimular os sentidos, já que essa aluna tem baixa visão. Para o aluno 4, incentivado pelo professor, percebam que estamos sempre utilizando esses tipos de verbos aqui para poder exemplificar essa estratégia do ciclo de adaptação de tarefas. Incentivado pelo professor, estimulado pelo professor, né, provocado pelo professor. Então, o aluno 4, incentivado pelo professor, ele procurou apresentar a variedade regional e origem dos ascendentes dos seus colegas de turma. O objetivo era mostrar que, apesar de terem origens distintas, também todos compõem a aldeia globalizada de uma mesma sociedade. Para isso, ele realizou entrevistas e organizou numa tabela os estados de origem dos pais e avós dos alunos da turma. Depois de inserir todos os dados na tabela, colou-a no mapa desenhado por seu colega de grupo, aquele número 1 lá, né? Tornando visualmente perceptível que a maioria dos pais possuía origem em outras regiões e não naquela onde eles residiam da comunidade escolar. Próximo tópico, o avaliar, aqui em verde. Durante a correção de trabalhos, provas e tarefas, ou mesmo durante conselhos de classe com os demais colegas da equipe escolar, o professor orienta sua avaliação de modo a refletir criticamente se o aluno, dentro de suas características, contextos, limitações e possibilidades, conseguiu demonstrar avanços, evoluções, compreensão dos conteúdos selecionados no início do período estipulado por ele, professor, né, se foi bimestre, ano ou semestre. Então, o professor vai refletir sobre tudo isso. Então, ele começa a indagar. Eu consigo afirmar que o aluno X da Silva, por exemplo, conseguiu participar satisfatoriamente da construção do seu aprendizado ao longo desse ano ou desse bimestre? Próxima pergunta. O que as minhas aulas trouxeram de bom para a sua autonomia, para a sua sociabilidade, para a sua desenvoltura, etc.? O que foi proporcionado foi condizente com o seu contexto ou ficou aquém? Então, o professor faz essa reflexão para saber se o aluno, para conseguir avaliar o aluno e saber se o aluno está apto ou não a avançar. Existe uma ideia de que os alunos com laudo, os alunos da educação especial, público-alvo da educação especial, têm aquela promoção automática. Eu já ouvi muito isso, já vivenciei bastante isso também, felizmente está mudando. Essa ideia de que o aluno é especial, o aluno tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, então tem laudo, inclusive, então vou aqui colocar nota 6, 6, 6, 6, já que é a média, ele vai passar de ano, e aí eu vou passando. Fica parecendo que é aquela batata que passa a passa, sabe? E na verdade não é para ser feito assim. O professor pode avaliar de acordo com essas reflexões que eu coloco aqui na proposta e, dependendo das respostas, o aluno pode ser retido sim, tá? Ele pode ser retido. Se ele não teve nenhum tipo de avanço, por que ele vai ser aprovado? Por que ele vai para o próximo ano, para uma nova turma? Não. Continuando. Perceba que a avaliação diz respeito também ao próprio trabalho docente. Não existe aprovação automática para alunos público-alvo da educação especial. Se as respostas para essas perguntas que a gente mencionou aqui forem negativas, ou então lançarem dúvidas sobre o professor ou a equipe, o conselho escolar, não deve haver promoção destes discentes. Então, o que fazer? Analisar o CAT, a proposta que eu trago aqui para vocês, o ciclo de adaptação de tarefas, para recomeçar. É um ciclo, lembra? Então você vai avaliar, e avaliar também faz parte da construção da percepção dos rumos que o trabalho está tomando. Ou seja, se necessita alterar algo ou não. Isso, em sua essência, é a avaliação contínua. Ok, pessoal? Se eu falei rápido demais, volta, assiste com calma, dá uma pausa, então coloca as suas perguntas aí que a gente vai respondendo. Obrigado por assistirem até aqui. A gente tentou resumir aqui em pouco mais de meia hora, por aí. E um abraço a todos, estou à disposição. Tchau.